Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Supremo e hoje a gente vai começar com a parte 2 da nossa trilogia aí do Village Big Box. A primeira parte ficou então com as regras do jogo base, as regras completas e detalhadas. E hoje a gente vai estar falando somente das regras das expansões, sendo elas a expansão das estalagens, a expansão do porto, a expansão exclusiva do casamento, que você só encontra na Big Box. Vamos estar cobrindo também a mini expansão dos objetivos de vida e as promotiles, tá bom? Mas antes de partir para o vídeo, já confere se está inscrito no nosso canal, dê seu curtir, comenta, compartilha com seus amigos que esse vídeo também tá sensacional, tá bom? Então sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos estar falando agora da expansão das estalagens e da cervejaria, tá bom? Então ela vai adicionar esse tabuleiro aqui, é adicional. Ele é frente e verso, mas o frente e verso ele é idêntico, então tanto faz. Ele vai estar adicionando também cartas de pessoas, né? De consumidores. Cada carta ela vai ter o custo, né? Que eu vou estar explicando para vocês mais para frente. E cartas, elas vão ter tipos, se elas vão ser cartas sem tinta, tinta vazia, ou com tinta cheia, tá bom? Eu vou estar explicando para vocês depois. Então o que é importante é saber o custo que você tem para estar comprando aquela carta e o efeito, o momento do efeito que ela vai ter. E aqui o bônus, tá bem? Mas vou explicar com vocês com mais detalhes. Além das cartas de consumidores, né? As cartas aí das personalidades aí dos villagers, né? Dos moradores, vai estar adicionando também o recurso da cerveja, que vai estar sendo adicionado juntamente lá com a carroça, com o boi, com o cavalo, tal. Vai estar adicionando também novos clientes. Olha lá, lembra sempre de olhar a iconografia, ó. Iconografia de cerveja. Olha aqui, iconografia de cerveja. Tá bom? Então o que vai adicionar nessa expansão? Vai adicionar um novo prédio azul, que vai fazer parte juntamente com os prédios lá do tabuleiro principal do Craft. Então, se vocês vão sempre estar posicionando esse tabuleiro próximo do tabuleiro principal, para ficar mais ou menos assim, ó. Vamos pegar e afastar aqui. Só para vocês terem uma ideia. Porque ele vai fazer meio que um conjunto. Ó. Então, além desses 5 espaços do tabuleiro principal, você adiciona a expansão da cervejaria, das estalagens do lado, para ele ser uma sexta opção durante o jogo. Tá bem? Então, quais são as novidades dessa expansão? Você fala assim, mas o que vem de novidade aí? O que vai mudar no jogo? Vamos ver agora. Primeiramente, sempre muito bem lembrar o seguinte. Lembra da cartela de auxílio? Esse é o jogo base. Mas como a gente está jogando com a expansão de cerveja, a gente vai deixar isso de fora e vai estar combando agora o novo elemento aí, que é a cerveja. Então, só dando um comparativo com vocês aqui, ó. Tá vendo? Ele vai estar adicionando, então, sempre lembrando o número de jogadores, o tipo de tabuleiro, e você vai usar alguma expansão. Aqui no caso da cerveja, vai estar adicionando 2 cubos de influência no espaço das estalagens aqui, tá bom? Então qual que é a preparação? Você vai observar, obviamente, a sua cartela de auxílio, vai estar posicionando lá o número de cubos e vai estar embaralhando o seu baralho de villagers, né? Embaralha. E vai separar em 3 montes mais ou menos iguais aí, aqui nos espaços designados. Então vamos lá. Para você estar ativando o prédio azul, lembra, você sempre tem que ter ali... Opa, cadê? Aqui, ó. Tem que ter sempre ao menos um cubo ali no tabuleiro principal do Craft. Pegou o cubo ali, você tem a opção de utilizar ou aqueles 5 prédios ou esse sexto aqui. Então eu peguei e quero fazer essa ação.
você tem duas opções. Vai seguir a mesma regra do jogo base, galera. Ou você vai estar escolhendo um familiar seu para estar alocando ali, pagando o tempo. Lembra sempre, ó, Meeple, árvore, paga tempo. E depois você paga mais o tempo para pegar o recurso. Ou você pode simplesmente pegar o cubo lá da área de ação azul e tá pagando ali 3 sacos de trigo para 2 cervejas. Não necessariamente você precisa ter um meeple seu ali para estar pagando 3 trigos e 2 cervejas, tá bom? Galera, mesma regra do jogo base. Aqui não tem muito segredo. O segundo tipo de ação que vai adicionar na expansão das estalagens e da cervejaria é a ação aqui da estalagem. Como é que vai funcionar? Você obrigatoriamente vai ter que ter ao menos um membro da sua família ali. Obrigatoriamente. Para estar colocando ele ali. Lembra sempre, ó a iconografia. Meeple, árvore, paga o tempo da árvore. Coloquei, pago um tempo. Pessoal, só uma observação. Quando você pega e paga o tempo para alocar o seu peão, adicionalmente você vai ter que pagar um tempo também para estar ativando a ação daquele local. Então, paga um tempo para alocar o peão e mais um tempo adicional para estar comprando a carta, tá bom? Pagando um tempo, o que você vai fazer? Você vai escolher um desses 3 decks, sempre lembrando, galera, atente-se aos tipos de carta, os tipos de jogos que vocês estão jogando. Você vai escolher um dos 3 decks e vai mover a carta de cima para baixo do deck. Olha que diferente. E só aí você vai estar podendo pagar o custo daquela carta para ficar com você. Então aqui no caso eu pagaria um token de cerveja para reserva e ficaria com essa carta. Lembra lá que eu falei para vocês que tem 2 tipos de carta? Tem as cartas com o frasco vazio e o frasco cheio. As cartas que estão com o frasco vazio vão ser cartas que vocês vão permanecer com elas até o final do jogo. Elas vão ser pontuadas no final do jogo, tá bom? Em contrapartida, as cartas que têm o frasco cheio, elas podem ser jogadas e tem um efeito imediato, tá bom? Então, frasco vazio vai esperar acabar o jogo para pontuar, para fazer o tipo de ação, e frasco cheio tem o efeito imediato. Se você tiver várias cartas, um exemplo, na sua mão aí, com o frasco cheio, você pode jogar quantas cartas você quiser. Lembrando que as cartas, ela só vai afetar a pessoa que jogou. Ela nunca vai afetar outros jogadores, tá bom? E se por algum acaso o seu membro da família morrer estando aqui nas estalagens, ele vai diretamente para vala comum, para o cemitério. Ele não entra no livro de crônicas. Se vocês pegarem e repararem no livro de crônicas, não vai ter nada falando sobre a expansão das estalagens e cervejaria. Pode ver, não tem iconografia da cerveja. Então ele vai diretamente para a vala comum. O que é diferente aqui do prédio azul. O prédio azul vai seguir a ordem do azul, porque ele pertence ali aos prédios dos construtores de ofício, do craft. Tá bom? E pessoal, essas são as regras da expansão das estalagens e da cervejaria, né? Da Inns and Pubs aí, tá bom? Super simples, que já dá aí uma mudada bem gostosa no jogo. Galera, agora a gente vai falar da expansão dos portos. Lembra o seu tabuleiro que ele tem a parte do outro lado que ele é o sol? Deixa eu mostrar para vocês. Cadê o solzinho? Olha lá. O jogo base, ele é o sol. Se você quiser jogar com a expansão dos portos, ele vai ter a âncora em uma das bordas do seu mapa, tá bem? E o que vai mudar nessa expansão dos portos? Primeiro, ele vai adicionar o recurso de cacau, que nos outros vídeos eu falava que parecia castanha, sei lá o que, é cacau. Ele vai adicionar também chá. Vai adicionar barril não. Baú.
Baú de tesouro, tá bem? Cada um vai ter o seu próprio barco, dependendo da sua cor. Ele já vai ter a iconografia aqui, que vai estar utilizando nos espaços de viagem. Vai adicionar também o seu barquinho da cor, que você vai estar colocando ele no porto, tá? Então, coloca no porto. E também vai estar adicionando as cartas de capitão. A gente vai ter 3 tipos de carta. Capitão, que custa 1 estrela, 2 e 3. Mas qual que é a diferença deles? Quanto mais caro o capitão, menos você vai ter que pagar para movimentar o seu barco. Tá vendo? Esse aqui, que custa 1, você vai estar precisando pagar. O primeiro movimento é sempre de graça, mas a partir do segundo é 2 de influência por espaço de mar. Já um capitão de nível 2 são 2 cubos quaisquer, não é necessariamente o laranja e o rosa. E o que é o capitão que custa 3 são 2 cubos quaisquer, só que você vai estar podendo andar 2 espaços e não somente 1. Tá bem? Mas vou explicar para vocês depois com mais calma. Então vai pegar as cartas de capitão, vai separar por tipo e vai colocar eles aqui ao lado do tabuleiro. Então qual que é a preparação da expansão dos portos? Lembra lá que eu falei que você sempre vai ter que se atentar à sua cartela de auxílio? Essa é do jogo base, que é o solzinho. A gente vai estar utilizando então a âncora, tá? Se você reparar, a expansão dos portos ela vai estar valorizando um pouquinho mais as viagens. Tá bem? Então ela vai estar adicionando mais cubos na ação de viagem também de craft aqui. Beleza? Então sempre atento ao tipo de iconografia. Tá bom? Além disso, dependendo do número de jogadores, você vai fazer as pilhas de recursos. No caso, o chá vai vir aqui nessa ilha. O cacau já vai vir aqui, ó. Tá vendo que ele já tem até um desenho no fundo? Para você não se perder. E os baús de tesouro, você vai sortear. Sorteia, blá, 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 blá. E vai estar alocando eles aqui por cima. Os barcos já estão nos portos. E a gente está pronto, então, para estar jogando a expansão dos portos. Vamos lá, como que funcionam as ações do porto? Regra de ouro, sempre tem que ter ao menos um cubo. Pega o cubo de influência, coloca no seu tabuleiro de jogo. Você vai estar podendo executar uma de 3 ações. Quais são elas? Primeira, você vai estar podendo sair do porto e indo para alguma ilha, mais ou menos igual conforme era do jogo base, né? Você vai estar pagando o custo para estar indo para a cidade mais próxima. O segundo tipo de ação é continuar navegando de onde você já está no mapa. E o terceiro tipo de ação é retornar para o porto. Eu vou estar explicando agora em mais detalhes para vocês. Então, o primeiro tipo de ação é a ação de velejar, né? Você sair do porto, içar velas e sair aí viajando com o seu barco. Mas nesse tipo de ação de viagem, você não pode estar treinando um membro da sua família para sair velejando. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar contratar um capitão. Se você reparar, ó, não tem espaço para você estar treinando aí seu membro da família. É uma ação muito específica. Então, você vai ter que estar contratando um dos 3 capitães para estar aí capitaneando, liderando a sua embarcação. Lembra lá no começo que eu peguei e falei para vocês? Os capitães, eles têm 3 níveis, né? 3 valores, 1, 2 e 3, e conforme mais caro ele for, menos você vai pagar para se movimentar. Como é que funciona então? Vamos dizer que eu fui lá e contratei esse capitão aqui para mim. Então ele vai ficar ao lado do meu tabuleiro de jogo, eu pago 2 moedas para o banco e ele vai me permitir fazer essa movimentação. A primeira movimentação é sempre gratuita. A partir da segunda movimentação, eu vou pagar o que está definido por capitão. Tranquilo? Para você sair do porto, você pode estar carregando o seu barco com até 3 recursos
diferentes. Olha lá, o ícone aqui, a iconografia que eu falo que é muito boa. Então, por exemplo, você pode estar carregando o seu barco aqui com um arado, com um boi, e pode estar carregando também, olha só, com um membro da sua família. Lembrando que o membro da família, independente da geração, ele conta como um recurso próprio. Por exemplo, eu não posso pegar aqui, dar uma engambelada aqui no jogo e falar assim, eu vou colocar o membro da família 1 e o 2. Não, membro da família é membro da família. Então você nunca pode repetir o recurso. Pode ser também aqui o boi, você colocar também um baú de tesouro e assim sucessivamente. Mas, Supremo, eu não quero carregar com nada. Tudo bem, você não precisa carregar com nada. Você pegando e carregando o seu barco, aí você vai pegar e fazer a movimentação. Então, lembrando, a primeira movimentação é sempre gratuita. Movimentei, pago o que está descrito ali no mapa. Então, vim para esse lado, ou sei lá, vim para esse lado, pago um tempo. A segunda movimentação, de acordo com o meu capitão, aqui no caso são 2 cubos quaisquer. Então, eu vou pegar da minha reserva pessoal 2 cubos quaisquer, pago para a reserva e faço meu movimento adicional. Se eu quisesse vir, por exemplo, aqui, olha lá, lá para cima, ó, aí pagaria também mais um tempo, aí pagaria de novo mais 2 adicionais para ir para um outro lugar, tá? Mas vamos dizer que eu parei aqui. A partir do momento que eu cheguei na ilha, ela vai me permitir fazer algum tipo de ação daquele lugar. Deixa eu ver se consigo trazer mais próximo para vocês verem com detalhe. Então, por exemplo, esse tipo de ação aqui, caso o seu barco ele chegue lá, o que ele vai permitir? Você pode estar pagando ali um cubo marrom e um cubo rosa para estar deixando ali o seu membro da família, desde que ele esteja no barco, né? Ele estando no barco, você vai ganhar, e deixando ele no lugar pagando o custo, você vai ganhar imediatamente 5 pontos. Caso você tenha ainda um cavalo ou um documento, um saco de grão, imediatamente vai ganhar aquele valor. Aqui para o outro lado, a mesma coisa. Só que você vai estar podendo carregar agora o seu barco com cacau, aqui com chá. Lembra, você nunca pode repetir o seu barco com 2 recursos iguais. Por isso é sempre com 2 recursos, sempre recursos diferentes. Tá bom? Então cada lugar ali vai estar conferindo um bônus diferente. Só que você vai carregar o seu barco com esses novos recursos. Por exemplo, eu parei aqui e pego o chá, coloco na minha embarcação. Obviamente que para você colocar na sua embarcação, você tem que ter um espaço vazio, né? Caso ali estivesse cheio, vamos pegar esse outro aqui. Estivesse cheio, você não conseguiria colocar o chá. Pessoal, importante também, se você tiver com o barco já completo, você não pode, por exemplo, pegar algum dos recursos e descartar, tipo jogar para o mar. O jogo não permite. Então você sempre tem que estar liberando o espaço do seu barco fazendo algum tipo de ação. Tá bom? Você não pode pegar e eliminar recurso para abrir espaço no seu barco. Tá bom? Então sempre atento com os recursos diferentes. O segundo tipo de ação é você continuar navegando com o seu barco que já está em alto mar. Então você pagando o custo do seu capitão contratado, aqui no caso, o primeiro movimento de graça, e a partir do segundo movimento você paga essa quantia, você vai indo para os outros lugares, sempre pagando o que está descrito ali e respeitando o nível do seu capitão, nível de conhecimento dele. E o terceiro tipo de ação é você estar retornando o seu barco para o porto. Sempre que você escolhe esse terceiro tipo de ação, você vai fazer esse pagamento aqui. Vai pagar um tempo e de onde quer que você esteja no mapa de viagem, você vai retornar para o seu porto. A partir do momento que você retorna para o seu porto, toda aquela carga que você tem no seu barco, ela se torna disponível para você. Então você vai pegar o chá, o tesouro, o boi e vai voltar para seu tabuleiro individual. No caso aqui o tesouro vai te conferir 3 moedas,
o chá e o boi, eles vão ficar então no seu tabuleiro individual. Pessoal, e depois de você descarregar o barco, você vai descartar a carta de capitão, tá bom? Então, posteriormente, caso você queira fazer uma ação de viagem, você vai ter que contratar novamente um novo capitão. Por quê? Esses recursos aqui, eles vão ser importantes posteriormente numa possível fase de mercado, que eu vou estar explicando para vocês agora. Por que é importante você tá guardando consigo essas mercadorias especiais, né? No caso, o chá ou o cacau. Esses tipos de mercadoria, eles vão poder ser vendidos na fase do mercado. Então, caso algum jogador ative a fase do mercado, o jogador ele vai poder ter duas opções: ou atender um cliente regular, ou ele vai poder vender a sua mercadoria especial pagando um cubo verde e um tempo e ganhando imediatamente aquela quantidade de pontos. Tá bom? Pontos, e aqui no caso, ponto e moeda. Por isso que ele é muito importante, porque ele vai conferir para você valiosos pontos imediatos. Outra regra especial que a gente tem que tomar cuidado na expansão do porto é que ele vai aumentar um dos motivos, né? Dos gatilhos de final do jogo, que é que caso algum membro da família seu morrer ou embarcado no seu taio de barco, né? Caso ele esteja no seu taio de barco e vier a falecer, ou ele esteja em uma das ilhas com farol, ao invés de ele pegar e vir para o livro de crônicas, pode reparar, ó, o livro de crônicas, ele tem aqui o espaço de viagem, certo? Caso esteja completo, ele não vai para a vala comum, ele vem aqui para esse espaço especial. Os primeiros jogadores que chegarem, ele ganha imediatamente essa pontuação descrita ali. Caso completar esses 3 espaços, ativa o final do jogo e segue aí a regra do jogo base normalmente. Ou seja, caso não tenha espaço no livro de crônicas da vila, ele não vai ser enterrado no cemitério, porque ele está em viagem. Ele vai ser enterrado aqui, vai ser jogado ao mar, né? Que então a expansão do porto ele vai ter 3 espaços para o falecimento aí dos seus membros da família: o livro de crônicas, o cemitério e agora o mar. Tá bom? Então essa é a explicação da expansão dos portos. Vamos fazer uma pequena pausa no nosso vídeo aqui, só por aquele desencargo de consciência, para ver se você está inscrito, hein? Vê aí embaixo aí se você está inscrito, se você já curtiu, já deixou aquele comentário, que é bastante importante pra gente, tá bom? Muito obrigado e vamos voltar pro vídeo. Galera, agora a gente vai falar então da expansão do casamento. O que a expansão do casamento ela vai adicionar, né, na nossa jogatina? Ao invés de você começar com 4 membros da família de primeira geração, você vai começar com 5, beleza? No seu tabuleiro individual. Além disso, lembra lá aquela cartela inicial que eu falei sempre para você se atentar aqui, ó? Então você sempre vai pegar e observar o modo de jogo que está jogando do tabuleiro, né? Se é o do sol ou da expansão dos portos, e vai adicionar, né, ao símbolo o de casamento agora. Você vai ver que vai aumentar também o número de cubos, ó. Originalmente eles são 6 cubos de praga. Quando você joga na expansão do casamento, ele vai aumentar para 7. Então já deixei separadinho aqui, ó, 7 cubos de praga que vão estar entrando na expansão do casamento. Além disso, você pode estar pegando também os tiles de clientes. Tá vendo o símbolo aqui, ó, do casamento, para estar adicionando a sua fase de mercado. Além disso, ele vai adicionar agora 2 novos tipos de recursos, sendo eles as ferramentas e o pão. Beleza? Vai adicionar também
2 jogadores neutros. O jogo ele vem com 3, mas a gente só vai utilizar 2, porque o terceiro jogador, o terceiro meeple neutro, ele serve para jogo solo. Ele também adiciona esse dado aqui, triedro, tetraedro. Eu nunca sei ao certo, mas esse dado aqui, que lembra muito aquelas pirâmides do Kemet. E o tabuleiro do casamento, que vai ficar próximo ao tabuleiro principal. Se você reparar, ele tem 2 lados, e cada lado ele vai dar bônus diferentes conforme o lado. Então esse lado aqui, ó, se você reparar, ele vai dar esses tipos de bônus, e esse outro lado ele vai dar esses outros tipos. Então você pode estar escolhendo com qual tipo você vai querer jogar. Tá bom? Então vamos agora para as regras. Ah, e lembrando também, além dos clientes do casamento, caso você esteja jogando aí com a expansão dos pubs, do porto, você sempre vai ter que ter uma atenção nas cartas, né? Ó, porque tem carta que não tem símbolo, umas que você não pode utilizar em certas expansões, mas no caso aqui do casamento dá para você estar adicionando aqui, como exemplo, essa carta aqui de prima aqui. A prima! Também, se estiver usando a expansão dos portos, ó, adiciona um novo tipo de baú. Sempre, gente, observando a iconografia do jogo, tá bom? Se você reparar aqui, ó, do casamento, ele tem aqui as alianças e sempre seguindo isso, beleza? Vamos agora para as regras específicas da expansão do casamento. Pessoal, e como vai funcionar a expansão do casamento? A expansão do casamento, ela sempre vai ocorrer após a fase da missa, ou seja, ela vai acontecer na terceira fase de cada rodado, em seguida da missa. Então, começando uma nova rodada, né? No jogo a gente vai pegar e vai estar preenchendo os cubos, né? Tanto no tabuleiro principal, quanto agora no nosso tabuleiro de casamento. Só que lembrando, na primeira rodada do jogo, caso você esteja jogando casamento, você não vai colocar cubos, certo? Na primeira rodada, não vai colocar cubos na área da família do tabuleiro principal, só a partir da segunda rodada, tá bem? Então, seguindo aqui nossa colinha, a gente vai estar sorteando no saco verde e vai estar colocando, então, 1 na área de casamento e 2 na área do contrabandista, que vai ser essa aqui, a área do contrabandista. A gente vai estar colocando 2 cubos sorteados e 1 cubo na área do casamento. Então a expansão do casamento, ela adiciona 2 novos tipos de ação. Pessoal, e assim como a fase da missa, a expansão do casamento, ela vem aqui com um player aidzinho, para você estar seguindo os passos que eu vou estar explicando para vocês agora. O frente e verso é igual, mas vamos lá. Primeira coisa, o primeiro tipo de ação que vem na expansão do casamento é a expansão do contrabandista, tá? Então, mesmo esquema, regra geral, sempre tem que ter ao menos 1 cubo. Você vai pegar o seu cubo de influência, colocar no seu tabuleiro individual e, pagando 2 tempos e 1 cubo verde de influência, você vai estar podendo escolher uma dessas 3 ações. O primeiro tipo de ação, você vai estar podendo pagar qualquer quantidade de pão ou ferramentas para ganhar imediatamente, ó, olha o rainho ali. 2 pontos por recurso. Então, dependendo do número de recursos, você vai ganhar 2 pontos por cada um, tá? O segundo tipo de ação é pagando 1 recurso, 1 cubo de influência de qualquer cor, você vai estar podendo atender lá na fase do mercado. Lembra aquela galera da parte marrom que ficava na lista de espera aguardando chegar no azul? Você fazendo a ação do contrabandista aqui, a segunda opção, você vai estar podendo escolher um dos 5 clientes que estão na lista de espera, não somente os azuis. Vai estar podendo escolher um dos 5 aqui, marronzinho, ó. Dá até para perceber pela iconografia. Tá bom? E o terceiro tipo de ação é, pagando 1 espaço de tempo, você vai estar podendo escolher 2 cubos de influência de cores diferentes. Eles têm que ser diferentes entre si. Beleza? Ação do contrabandista, então, bem tranquila e muito forte. O segundo tipo de ação no tabuleiro da expansão de casamento é a própria ação de casamento.
Como a gente está fazendo uma simulação aqui para 2 jogadores, aqui só vai um cubo de influência. Mas vamos dizer que a gente está jogando com mais jogadores e tem aqui no mínimo 2, tá? Então o que vai acontecer? Sempre que um jogador escolher um cubo de influência, ele vai estar pegando um membro da família dele, da sua fazenda, e vai estar alocando em um dos 6 espaços aqui dessa trilha. Você pode reparar que ele vai do 1 até o 6. Só que a ação fica mais forte a partir do 1. Então o 1 é mais forte que o 2, 3, 4, 5, 6. Deu para entender? Só que a recompensa é maior a partir do 6. Vocês vão me entender agora mais claro. Então o que acontece? Você pegando o cubo, você vai estar podendo escolher um desses 6 espaços. Vamos dizer que eu coloquei esse aqui, no espaço 6. Para pegar e alocar ele ali, você vai estar pagando um cubo de qualquer cor de influência, mais 2 tempos. Lembrando que esses espaços aqui só pode um membro da família por cor. É o que está escrito aqui, ó, na iconografia. Então, a partir do momento que você colocou o seu membro da família ali, imediatamente você vai ganhar aquele recurso. Por que ele é bom e ruim ao mesmo tempo? Ele é bom porque você vai ganhar, aqui no exemplo, 3 sacos de trigo. Mas ele é ruim porque, caso, um exemplo, no decorrer do jogo esteja mais ou menos assim, um outro jogador no espaço 1, outro no espaço 2, quando pegar e acabar todos os cubos lá, depois da fase da missa, tal, tem a fase do casamento. O que é a fase do casamento? Os jogadores que estão no ranking mais alto, ou seja, aqui nesse exemplo, 1 e o 2, eles se tornam um casal. Tá? E todos os outros jogadores que não são um casal, dependendo do número de jogadores, se for 2 ou 3 jogadores, somente os 2 de ranking mais alto se juntam e formam um casal. A partir de 4 ou 5 jogadores, vão ser aí 2 casais. Tá bom? Mas aqui nesse exemplo, os 2 jogadores de ranking mais alto, eles se casam e vão poder escolher uma dessas 2 casas para passar uma lua de mel. Tá? Então, se eles vierem aqui para cima, eles vão ganhar como recompensa pão. E aqui embaixo, eles ganham como recompensa ferramentas. Lembrando que sempre o jogador que tem um ranking mais alto, ele escolhe um e o outro jogador tem que aceitar o do outro lado. Tá bom? Todos os jogadores que não formam um casal, o que eles fazem? Eles seguem por esse caminho e eles têm a opção de estar pagando um cubo de qualquer cor de influência para estar ganhando um pão e uma ferramenta. Aí eles pegam e voltam para o seu tabuleiro individual. Tá bem? Só dando uma exemplificada aqui, dando uma adiantada, mas é isso que acontece. Esse que é a decisão. Tipo, eu vou pegar e ficar no rank 6, no caso, ganhar uma recompensa boa, mas eu corro o risco de não me casar e ganhar agora recompensas maiores e depois eu ganhar outros descendentes. Entendeu? Você tem que pegar e estar pensando nesses contrapontos aí. Tá bom? Então vamos prosseguir. Vamos dizer que a gente já pegou, outro jogador vem, tirou aquele cubo e sei lá, ele vai colocar aqui no 3. Quando pegar e todo mundo pegar os cubos, passar a fase da missa, coisa e tal, a gente vai focar agora nesse tabuleiro. O que a gente precisa fazer? A gente vai pegar aquele dado especial e vai rolar. Rolei. Rolou, ele saiu aqui por cima o laranja. Quando ele saiu o laranja, você vai pegar o seu jogador neutro e vai estar posicionando ele, vamos dizer que aqui no espaço laranja. Mas você vai ver que ele já está preenchido por um outro jogador. No caso aqui saiu no laranja e já está ocupado por um jogador. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar e rolar de novo. Saiu aí no marrom. O marrom ele vai pegar e ser colocado aqui. Beleza? Agora a gente vai partir para a fase do casamento. Aquilo que eu já tinha adiantado. Os 2 de ranking mais alto vão se casar. O jogador que tem um ranking mais alto escolhe para onde que vai na lua de mel. Um exemplo, ele fica aqui. Escolhe o bônus primeiro. E aqui no caso o jogador neutro não vai servir de nada, né? E todos os outros que não formam um casal, eles têm a opção aqui
de estar pagando um cubo qualquer de influência, ganhando pão e martelo. E assim, galera, esse pessoal vai ficar aqui durante essa rodada. Na próxima rodada, acontece uma nova movimentação que eu vou estar mostrando para vocês agora. Vamos dizer que agora passou para uma próxima rodada. Na próxima rodada, pegou e terminou mais ou menos assim. Certo? O que vai acontecer agora primeiro? Todos os jogadores que estavam aqui nas casas de lua de mel, eles vão partir para suas casas próprias. Tá bom? E aqui agora vai acontecer o casamento dos rankings mais altos. Aqui o ranking mais alto então foi o 1 e o 4. Eles juntam e vão para alguma dessas casas de lua de mel. Deu para perceber que ele faz uma progressão? Os que estavam aqui vêm para cá, os que estavam daqui vêm para cá, e todo mundo que não fez casal vai embora, de volta para a fazenda. Aí o que acontece? Eles vão ganhar os bônus, aqui no caso o pão, e aqui eles vão ter filhos gêmeos. Como no caso aqui é um jogador neutro, nada acontece, mas no caso o roxo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai seguir as regras normais do aumento da família. Então ele vai ter um novo membro da geração posterior a dele, no caso 1 vai para o 2, e ele nasce já lá na sua fazenda individual. Tá bem? Deu para entender essa progressão? Agora vamos partir para um outro exemplo. Se vocês repararem, todos os jogadores neutros já estão sendo utilizados aqui, já estão casados, coisa e tal. Mas a gente não vai ter jogador neutro para estar colocando lá no tracking de novo do casamento. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o jogador neutro mais antigo e vai estar rolando o dado dele de novo e vai estar alocando ele, aqui no caso saiu o laranja, para estar colocando ele lá. Tá bom? Quando acontecer aquela fase de movimentação, todos os jogadores que estão sozinhos, né, ficaram no caso aí viúvos, né? Viúvo por conta ou do jogador neutro ter sido utilizado para lá, ou caso algum outro jogador de cor tenha falecido, todos os que sobrarem, eles voltam para sua fazenda individual, tá bem? E o que acontece? Todos os que falecem nesse espaço aqui do tabuleiro, eles vêm para o livro de crônicas, tá bom? Podendo aqui ocupar esses novos espaços. Não necessariamente esse, meio que libera novos espaços para eles. Deu para entender? Então essa, galera, é a expansão do casamento. Agora, o que é importante vocês pegarem e ter como ter em mente? Que esses recursos, tanto o pão quanto ferramenta, eles são importantes não só para você ganhar os pontos imediatos ali na ação do contrabandista, mas também eles são importantes durante o tabuleiro principal, que eu vou estar mostrando para vocês agora. Mas antes, caso aconteça de que o jogador neutro seja o de ranking mais alto, como que o jogador neutro ele vai estar escolhendo entre um e o outro? Fácil, você vai estar jogando o dado. E aqui no caso saiu o laranja, ele vai estar vindo aqui pro laranja. Ó. Então aqui o dado ele vai ter 4 lados. Verde, rosa, laranja e o marrom. Saiu laranja, então o jogador neutro ele vem para o espaço laranja. Qual que é o laranja aqui? É aqui de baixo. Não dá para ver muito bem, mas é esse aqui. Tá bem? Então, caso o jogador rosa, o neutro no caso, for o de ranking mais alto, você sempre vai estar rolando o dado novamente. E, conforme resultado, você vai estar movendo o casal para esses espaços aí, para o espaço adequado. Tá bom? Vamos lá então, qual que é a importância do pão e da ferramenta? O pão, ele tem duas utilidades. Você vai estar podendo utilizar o pão como substituto do grão, certo? Para subir o seu membro da família na hierarquia da igreja. Olha lá. Então o pão, ele vai estar é muito mais barato você gastar um pão do que no caso aí 4 sacos de trigo, certo? Além disso, o pão ele serve como como é que posso explicar para vocês? Ele aumenta o número da geração do seu membro da família que está em jogo. Por exemplo, esse membro da família aqui, caso você pegue um taio de pão e coloque
embaixo dele, um exemplo, ele fique, sei lá, aqui, ele agora é considerado de geração 2 e não mais 1, tá? Mas você só pode fazer isso uma vez por meeple. Você não pode, por exemplo, pegar 2 pães e colocar sobre esse aqui e ele virar um de geração 3. Não, isso não. Tá bom? Então o pão ele vai servir tanto aqui, para você subir na hierarquia da igreja. Além disso, ele vai servir também na ação do contrabandista, para estar ganhando ponto. E também para estar aumentando o número de um membro da família seu de geração. Então nesse caso aqui, esse membro aqui fica de geração 2. Ou nesse outro caso aqui, esse membro da família fica de geração 3. E assim sucessivamente. Agora em relação à ferramenta, toda vez que você pegar e utilizar uma ação aqui de craft, né? Uma ação de construção, de ofício, você, obviamente, pagando ou o tempo ou o cubo de influência, se você tiver uma ferramenta, você vai estar podendo pagar essa ferramenta uma única vez para estar ganhando aquele recurso dobrado. Então, por exemplo, você vem, paga lá um cubo laranja e um rosa para ganhar um arado. Mais uma ferramenta, você vai ganhar então 2. Vai ganhar ele dobrado. Só que importante, você só pode usar uma ferramenta por jogada. Você não pode, por exemplo, pegar 2 ferramentas e ganhar, por exemplo, 4. Não, é somente uma por jogada. Tá bem? Então assim, pessoal, eu encerro as explicações da expansão do casamento, que eu achei muito bacana. Adiciona aí uma temática aí bem inusitada aí, né, de casar. Você pode estar casando aí com o meeple dos seus adversários ou com o meeple neutro, tendo filhos, né, nas casas aí, ganhando presente de casamento. Muito, muito legal. Agora vamos falar então de uma mini expansão que vem no jogo e também das promo tiles. Primeiro vamos falar aqui da mini expansão. A mini expansão ela chama Life Goals, né? Objetivos de vida. Ela na verdade não vai mudar absolutamente em nada das regras do jogo, mas ela vai te dar direções no seu jogo, pequenos objetivos assim, sabe? Então a gente vai pegar e separar, tem objetivos de ouro e de prata. A gente vai separar cada um no seu devido baralho e, obviamente, né, respeitando sempre o modo de jogo que a gente está utilizando. Separa prata e ouro e entrega um para cada jogador. Entregou um ouro e um prata para cada jogador e permanece em segredo. Durante o jogo ou ao final do jogo, caso o jogador ele cumpra o requisito que está escrito ali no seu objetivo de vida, tanto no ouro quanto de prata, ele vai ganhar aqueles pontos que estão descritos ali do jogo. Então, repetindo, caso durante o jogo ele cumpra ou exceda, né, o que está escrito ali no seu objetivo de vida, ele revela a carta e ganha ali o número de pontos escrito. Uma vez então ele cumprido o requisito, ele pega e retorna a carta para a caixa. Tá bom? O outro tipo de extra aí que vem na Big Box são esses tokens que tem esse asterisco aqui, ó, que são promo tiles. Então você tem que estar muito atento ao tipo de recurso que esses consumidores, aí, os clientes, eles estão requerendo para ver se bate com o seu jogo, tá bem? Para dar aí mais uma mudança já no Village, tá bom? Então a mini expansão dos objetivos de vida, tanto de ouro quanto de prata, você vai embaralhar em decks separados, entregar um para cada jogador. E também as promo tiles. Beleza? Uma coisa, pessoal, caso vocês tenham dúvida durante o jogo sobre qual efeito cada carta faz, o jogo ele vem com esse player aid, com essa folha auxiliar aqui, tá bom? Então explicando o efeito de cada carta
detalhadamente. Tanto dos life goals, né, daquela expansão, mini expansão de objetivos de vida, como também as cartas de moradores da vila, né, e o efeito das promo. Beleza? E aí, galerinha do YouTube, o que acharam aí das expansões? Qual delas vocês acharam melhor? A das estalagens, do porto, do casamento, a mini expansão? Vocês acham que é uma boa colocar as promotiles? Por que não juntar uma ou outra, juntar as três, juntar porto com casamento, juntar casamento com mini expansão? Dá pra você fazer o que você quiser, tá bom? O vídeo deu muito trabalho para fazer, pessoal. Então, por favor, confira aí se vocês já estão inscritos no nosso canal. Já deixa aquele curtir, comenta, compartilha com seus amigos, que ajuda a fortalecer demais o nosso canal, tá bom? Então, não se esqueça, hein? A gente está falando de uma trilogia do Village Big Box. A primeira parte foi as regras gerais, essa é a segunda parte das expansões, e agora eu vou mostrar para vocês a terceira parte de como eu peguei e organizei a minha Big Box, tá bom? Então já ativa o sininho aí para não perder o último filme aí, né? O último vídeo que vai estar fechando a nossa trilogia, tá bom? O nosso muito obrigado e nos vemos numa próxima. Boas jogatinas!